Então, saudações a todos, todas e todos que nos escutam, né? Boa noite, boa tarde, bom dia. Como parte das atividades ligadas, então, ao Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais da Universidade Estadual do Paraná, Campus Paranaguá, e ao projeto extensionista Diálogos Étnico-Raciais, ciclo de palestras de formação contínua. A gente tem a satisfação de receber hoje a convidada, professora Franciele Rocha de Oliveira, a quem a gente é muito grato, né, pela disponibilidade, na verdade, por priorizar estar aqui com a gente hoje. Agradecer também a parceria aqui, a presença do Natan Veiga, docente do curso de História da Unespar e bolsista desse projeto de extensão, pela parceria de sempre, por embarcar junto nesse propósito. Eu quero aproveitar e já passar a palavra para ele, que vai apresentar a nossa convidada de hoje. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, todas e todes, né? Agora eu vou apresentar um pouco o trabalho da professora Franciele. Ela é doutoranda do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria e bolsista CAPES. Mestra pelo programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria. Graduada em História, licenciatura plena e bacharelado pela Universidade Federal de Santa Maria. Membro fundadora do grupo de estudos pós-abolição da Universidade Federal de Santa Maria, UGEPA, autora do livro Moreno Rei, dos Astros a Brilhar, Querida União Familiar, Trajetória e Memórias do Clube Negro, fundado em Santa Maria, no pós-abolição, premiado pela Lei do Livro da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, autora da dissertação intitulada Dos Laços entre José e Inocência, Trajetórias de uma Família Negra entre a Escravidão e a Liberdade do Rio Grande do Sul. Uma das organizadoras da obra Organizações Negras de Santa Maria, primeiras associações negras do século XIX e XX, e vice-coordenadora do GT. Emancipações e Pós-Abolição da Associação Nacional de História, Seção Rio Grande do Sul. Espero ter acertado tudo. E volto a agradecer pela participação e por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para essa fala e retorno a fala para a professora Letícia. Obrigada, Natan. Então, esse mês é especialmente convidativo, né, para pensar em temas que a gente está pensando o ano inteiro, nós aqui do NERA. Mas, em especial, para pensar nos sentidos, para pensar nos significados do 13 de maio, quando se completou esse ano 134 anos da abolição da escravidão no Brasil, mas também dos dias que se seguiram a assinatura dessa lei, né, da Lei Áurea, no pós-abolição no Brasil. Eu acho que, com certeza, pelo trabalho que eu já conheço um pouco, tenho a honra de ter conhecido e de estar acompanhando, inclusive, o trabalho da Franciele, eu acho que ela vai nos ajudar muitíssimo nessa reflexão tão importante de todos os dias. Então, antes de passar a palavra para ela, eu quero lembrar vocês que nos escutam que ao longo da fala da professora vai estar disponível no chat, logo abaixo, a lista para presença em que vocês podem, os interessados em receber certificação desse evento, pela participação, podem colocar os seus dados e assim, ao final, terão certificação do evento. E, por fim, dizer que o título da Franciele, desta fala de hoje, é Reconstruindo Trajetórias Familiares para a História da Escravidão e do Pós-Abolição. Bem-vinda e obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Natan. Obrigada, professora Letícia. É uma honra estar com vocês hoje, nesse dia frio. E mesmo depois de problemas técnicos aqui que a gente enfrentou, é uma honra estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco do nosso trabalho, né? E eu tenho certeza que nós temos muita coisa em comum entre o NERA e o GEPA, né? Aqui da UFSM. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário, né, em que as pessoas vão assistir essa atividade, vão ter acesso à gravação. Eu agradeço ao NERA, né, da Unespar Paranaguá, na pessoa da professora Letícia,
que é uma pessoa que eu considero uma grande referência dos estudos da história das famílias negras aqui no Rio Grande do Sul como um todo, e em especial na cidade de Santa Maria, que hoje é feriado para nós, que a cidade está de aniversário, e a professora Letícia, assim como o nosso trabalho, tem desenvolvido, né, pesquisas tão importantes para tensionar essa invisibilidade negra que a gente tem na história dos municípios da onde a gente é oriundo, né? Então, os nossos trabalhos, eles se coligam, né, dentro dessa perspectiva. A fala que eu preparei para hoje, como a professora muito bem colocou, tem esse título: Reconstruindo trajetórias familiares para a história da escravidão e do pós-abolição. E essa fala de hoje, ela está alicerçada em 2 pontos principais, que eu já vou ressaltar para vocês de início, né, de pronto. O primeiro ponto é focado, né, todo o meu trabalho, todos os projetos que eu vou contar um pouquinho para vocês, eles estão alicerçados nos estudos do pós-abolição no Brasil, e na história social da escravidão e da liberdade, e na história social do trabalho, que desde os anos 80, principalmente com o centenário da abolição da escravidão no Brasil, vem reivindicando a necessidade de uma perspectiva da história dos sujeitos, da história dos protagonismos negros, da história das trajetórias negras, uma visão de baixo, né? Uma visão vista por dentro da própria história da escravidão, vista de baixo, vista a partir da agência, da resistência, das negociações e dos conflitos vivenciados pelos próprios escravizados e seus descendentes. Então, o primeiro ponto que eu trago é essa importância dessa concepção que vem por dentro desses estudos, mas, sobretudo, também a partir de um contexto reivindicatório dos movimentos sociais negros brasileiros, que reivindicam, né, sobretudo a partir dos anos 80, essa ruptura, tensionam, né, com relação a essa invisibilidade da história, dessas experiências negras na história do Brasil. E o segundo ponto também, que a minha fala está alicerçada, é o foco na liberdade. E aí eu trago algumas questões já para a gente pensar. O que nós sabemos, o que nós aprendemos, o que nós conhecemos, o que nós ouvimos falar sobre a história da liberdade negra no Brasil e no sul do Brasil? Quando a gente pensa também esse Brasil meridional, quando a gente pensa ao sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o que nós concebemos, compreendemos, ouvimos, lemos sobre a história das liberdades negras, das experiências de liberdade negra, de agência livre negra. Especialmente nessa data, né, recentemente, né, eu não vou usar o termo se comemorou, mas recentemente se refletiu sobre esses 134 anos, e para algumas pessoas já faz muito tempo, esses 134 anos que a gente tem a abolição da escravidão nesse país que carrega o triste título de ser o último lugar das Américas a abolir a escravidão. Então, eu sempre gosto, quando eu palestro, quando eu faço atividades em escolas, quando eu dialogo com educadores, quando a gente conversa com futuros professores, com cursos de licenciatura, com formação, enfim, a gente sempre gosta de perguntar, quando a gente pega os livros de história que nós nos formamos, que nós fomos educados nas nossas escolas públicas, quando a gente pega os livros que nós utilizamos enquanto professores nas salas de aula, quando a gente pega os livros oficiais da história das nossas cidades, quais são as imagens da população negra que são ali retratadas? Quais são as concepções da história negra que ali é evocada?
infelizmente, ainda hoje, a resposta que a gente tem obtido, né, nesses diálogos é que as imagens, o foco ainda está na escravidão. Então, a história negra, a história das comunidades, das populações negras, das famílias negras, das agências individuais, coletivas, familiares e das trajetórias negras, ainda são trabalhadas na perspectiva do cativeiro, na perspectiva da escravização, na perspectiva da violência, do cerceamento de direitos, da violação de direitos. As imagens que a gente ainda vê disseminada nos livros didáticos, nos materiais paradidáticos e até o que é mais trabalhado nas escolas são o período colonial, o século XIX, o período imperial brasileiro, e as imagens que a gente ainda vê mais acessadas são as imagens de violência, de tortura física, de açoite, do tráfico, da experiência nos navios negreiros, nos navios tumbeiros, daquelas imagens do Rugendas que ainda são disseminadas. Recentemente, um estudo desenvolvido dentro do GEPA pelos membros que trabalham com o ensino de história do pós-abolição, analisaram, aí a gente tem dois colegas de trabalho, dois historiadores, que é a Gabriele Oliveira e o Luiz Esquil, e eles analisaram as provas do Enem, como que escravidão e liberdade têm caído nas provas do Enem. E eles constataram isso mais uma vez. A história da agência negra ainda está muito atrelada à escravização. As imagens ainda estão muito atreladas à violência. E, em contraposição, nós temos estudos que há 40 anos têm se dedicado justamente a pensar a liberdade negra no Brasil, as lutas por liberdade, as lutas do abolicionismo negro, os projetos negros de liberdade, os sentidos da liberdade para a população negra. O que a população negra vai mobilizar, vai pensar, vai construir no pós-13 de maio. E aí, e a gente diz que são... E eu gosto muito de mostrar as imagens que a gente tem, o que ainda se tem como discurso oficial e reafirmado, e o que essas pesquisas têm encontrado. E essas duas imagens, elas são extremamente opostas e diferentes, e elas dão a tônica do tamanho do problema da invisibilidade negra que a gente enfrenta ainda, e da ocultação dessa agência, desse protagonismo negro na história do Brasil. A professora Ana Flávia Magalhães Pinto e o professor Sidney Chalub, eles têm obras, né, que para nós, dos estudos da escravidão e do pós-abolição, são essenciais, são fundamentais. E ambos esses historiadores, a partir dos censos do século XIX e do início do século XX, têm apontado que a população negra livre, nascida livre e liberta, já no século XIX, era superior, ou era em grande parte a maioria, em vários lugares já era a maioria, que a população negra escravizada. E por que nós ainda desconhecemos esses sujeitos? Por que nós ainda invisibilizamos a história dessas pessoas? Por que nós ainda não falamos os seus nomes e sobrenomes? Por que nós ainda desconhecemos as suas formas de atuação, né, de protagonismo nas mais diversas áreas? Então, esses dois pontos que eu queria começar a minha fala. E os nossos estudos, né, eles têm trabalhado muito duro para romper uma série de falácias e para tensionar essas perspectivas, principalmente com relação à ideia de que não haveriam fontes, né, dentro da história, não haveria fontes para trabalhar a história da escravidão ou a história do pós-abolição, por N razões. A gente já ouviu, desde
das desculpas mais antigas, como aqui Rui Barbosa teria queimado tudo, mandado queimar tudo, todos os registros da escravidão, então não tem como trabalhar. A gente já ouviu que é impossível trabalhar, porque trabalhar com a população pobre, com a população marginalizada, com a população que não tem acesso, ou que tem um acesso mais dificultado à instrução, à educação ou às letras, não teria deixado registros, não teria registros oficiais, não teriam registros por escrito. E a gente ouve também pessoas que alegam que é impossível trabalhar com famílias negras ou trabalhar com a trajetória, porque no século XX haveria uma ocultação da cor nos registros, o que impossibilitaria reconhecer esses sujeitos, e algumas pessoas que alegam ainda que o fim último, né, o único fim, o único destino da população negra no pós-abolição teria sido a marginalização, teria sido a desagregação, teria sido a falta de acesso a uma série de mecanismos que possibilitariam a ascensão social, e a gente não teria acesso, né, a documentação, ou, enfim, traçar genealogias, ou traçar trajetórias, reencontrar essas pessoas. E os nossos trabalhos, eles têm mostrado, e é isso que eu vou mostrar para vocês, como é possível, sim, trabalhar de forma justa, né? Construir uma história e um ensino de história antirracista, justamente perpassando pela busca incessante, porque é um trabalho duro, dessas agências, desses protagonismos, desses sujeitos, reencontrando nomes dessas pessoas, nomes e sobrenomes, reconstruindo trajetórias individuais, coletivas e familiares, reconhecendo todo o esforço que foi colocado em escravidão e em liberdade, pelas melhorias nas suas condições de vida, pela busca por direitos, pelo acesso à cidadania. Eu vou mostrar para vocês um pouco do nosso trabalho para o caso de Santa Maria. Então, eu vou começar a apresentar aqui, e eu também vou pedir para a professora Letícia me avisar com relação ao tempo, porque ela sabe que a gente gosta de um papo. Vocês me digam se está aparecendo, por favor, por áudio, que daí eu não vejo mais vocês. Sim, tá ok, tá ok. Tá. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui na capa da apresentação a foto da Matilde, depois nominada Matilde Niederauer, que é uma figura bem importante dentro dos trabalhos que eu tenho desenvolvido, porque eu tenho trabalhado com a família da Matilde, tenho, inclusive, entrevistado os seus bisnetos e trabalhado com a geração dos seus filhos, que foram nascidos do ventre livre em Santa Maria da Boca do Monte, no Rio Grande do Sul. Não fosse eu ter chegado até essas fontes documentais, que são registros paroquiais de batismo, por exemplo, e não fosse eu ter encontrado os seus netos e feito uma entrevista com essas pessoas, muita coisa estaria encoberta, né? Muita coisa dessa história nós não conheceríamos. Inclusive o próprio rosto da Matilde, que está nessa foto aqui, estampando o trabalho. Então, uma outra coisa que eu coloco sobre a importância desses estudos, a importância dessa virada de perspectiva dentro da história, é justamente reconhecer a importância das fontes oriundas da população negra. Para além dos registros oficiais, e aqui eu citei os registros paroquiais da Igreja Católica, como os batismos, eu estou falando sobre a importância dos estudos do pós-abolição nessa perspectiva, trazerem outras fontes, que são fontes das próprias famílias negras. Muitas vezes registros particulares que estão guardados com essas famílias, né? E as fontes orais,
que são tão importantes para a gente poder compreender a perspectiva dos próprios sujeitos e as suas visões desse processo no interior das suas famílias, né? Como as populações negras, as comunidades negras narram a história da escravidão e do pós-abolição. E aí, antes da gente ir para as perspectivas negras, eu quero fazer esse contraponto. O 13 de maio de 1888, que agora se completam 134 anos. Na cidade da onde eu e a professora Letícia Guterres viemos, que é Santa Maria da Boca do Monte, na região central do Rio Grande do Sul, uma cidade conhecida, né, por ser uma cidade ferroviária, que instaurou a ferrovia no final do século XIX, e a ferrovia sobreviveu até os anos 80, 90 do século XX. E também é uma cidade conhecida pela universidade, que é a universidade que eu me formei, que é o UFSM, que a professora Letícia também vivenciou. Essa cidade narra da seguinte forma o 13 de maio. Nós temos esse livro aqui, não sei se vocês conseguem ainda me ver, mas esse livro ele é tido como uma espécie de bibliografia fundamental da história de Santa Maria. Ele foi escrito por um memorialista muito importante, né, da cidade, que se chama Romeu Beltrão. Foi escrito por volta dos anos 30 do século XX, e ele é uma cronologia, ele se propõe como uma cronologia histórica da cidade, com uma série de fatos narrados com datas, né, com a datação por dia, por data, vai se contando grandes fatos, né, da história local. E esse livro ele é tido como um livro da história oficial da nossa cidade. Ele é uma, digamos que, leitura obrigatória para quem estuda a história de Santa Maria. Na data 13 de maio de 1888, o 13 de maio é assim descrito. A cidade festeja com um grande desfile a abolição da escravatura decretada naquele dia. Logo, conclusão, sinal de que já existia telégrafo em Santa Maria. Ponto final. Essa obra também, fazendo um adendo, eu já fiz algumas críticas ao Romeu Beltrão e ao João Belém, que são memorialistas da cidade, que muitas vezes os feitos, as ações, os protagonismos da população negra não estão presentes nessas coletâneas. Se existem, como por exemplo eu vou mostrar para vocês no caso dos clubes sociais negros, eles aparecem como existiu, ponto final. Em alguns casos, eu até costumo dizer que até a Sociedade Protetora dos Animais recebe mais páginas e maior descrição que as associações negras. E assim a gente já começa a ver como a invisibilidade dessas agências começa a ser constituída. Diferente das ações das elites militares e políticas e econômicas, que os feitos são narrados como algo fundamental para o progresso da cidade, como algo fundamental para o desenvolvimento, como ações de alemães e italianos que são descritos com diretorias, nominatas, que têm biografias, fotografias, e, enfim, há uma disparidade muito grande na forma como a agência negra é descrita para de outros sujeitos. Outro importante escritor da nossa cidade, que é tido também como uma figura de leitura obrigatória para a história local, é o Edmundo Cardoso. Em 1990, uma das suas crônicas descreve como que a abolição aconteceu em Santa Maria. E a abolição ela é descrita como um dia festivo, com desfiles, bandas, discursos, rojões, foguetes e muita bebida. É um dia descrito com paradas e cortejos nas casas e espaços de sociabilidades de membros das elites
que em tese teriam sido abolicionistas e que em tese teriam feito discursos elogiando a abolição naquele 13 de maio. O autor também fala que houve uma parada no Hotel Leon, e aqui eu coloquei uma foto. Essa foto está presente no álbum do centenário da cidade em 1914, para vocês verem um retrato das pessoas que frequentavam esse hotel, né? Esse hotel que é descrito como um local frequentado pelas elites. E esse autor também fala que houve paradas em sedes de jornais, tipografias e públicos, e houve discursos públicos emocionados dos ditos abolicionistas, freneticamente aplaudidos pelo povo, que carregava caixas e caixas de cerveja que iam sendo consumidas avidamente. É assim, então, que o 13 de maio é relatado pelos livros e pelos memorialistas oficiais da nossa cidade. E aí a gente se pergunta, né, onde estavam os principais sujeitos desse processo? Onde estava a população escravizada? Onde estava a população liberta? Onde estava a população negra livre e os seus descendentes? Que teriam achado, que teriam pensado, que teriam feito os sujeitos, os últimos escravizados da nossa cidade nesse dia? O que será que essas pessoas pensavam ao ver esse tipo de manifestação das elites locais? E aí o professor Enio Grigio, na sua tese, que é sobre a Irmandade da Nossa Senhora do Rosário, uma importante organização negra e a mais antiga organização negra da nossa cidade, ele tem esse livro aqui, que é da tese dele, e ele tem uma leitura muito interessante sobre esse processo, porque ele diz, e assim como outros historiadores têm mostrado, aquilo que a professora Maria Angélica Zubaran chama da invenção branca da liberdade negra. Ou seja, esse período é marcado por uma estratégia de abolicionistas brancos, de senhores escravistas, que no limiar da abolição resolveram protagonizar esse processo de uma forma teatral, construindo uma memória benevolente da ação senhorial, procurando construir uma ideia de uma liberdade dada, uma liberdade concedida, uma liberdade que é uma dádiva do Senhor para os ex-escravizados, como uma forma de gerar o que o Enio Grigio chama de dependentes, como uma forma de construir uma autoimagem benevolente de si e desassociar da violência da escravidão para a ideia de uma abolição que, em troca, exige uma servidão, em troca, exige uma espécie de, como a gente diz, agradecimento por ter recebido uma liberdade. E a gente vê esse processo em várias cidades do Rio Grande do Sul e do Brasil como um todo. Em Porto Alegre, a gente tem estudos muito importantes sobre associações abolicionistas que vão forjar essa ideia de abolicionistas benevolentes e bondosos. E assim a gente vê a nossa cidade construir uma série de espaços para exaltar esses sujeitos, alguns dos quais, e aqui é muito importante destacar, foram abolicionistas de última hora, especularam com o valor dos últimos escravizados, preferiram vender os seus últimos escravizados por preços exorbitantes, em vez de libertá-los sem ônus ou sem libertações condicionais. E em Porto Alegre, a gente tem muito esse debate sobre a maioria das libertações que se deram, por exemplo, 4 anos antes da abolição, em 84, foram libertações condicionadas
a prestação de serviços por 4 a 8 anos, 9 anos. Muitas dessas cláusulas de prestação de serviço ultrapassaram, inclusive, o 13 de maio. Então, é sempre importante nós desconfiarmos, a gente olhar com outros olhos para esses monumentos das elites abolicionistas brancas e senhoriais e o discurso que essas elites construíram. Aqui em Santa Maria, é nesse período que é criado a sociedade, né, e que depois dá origem ao Teatro 13 de Maio, que leva esse nome não à toa, que é um teatro tradicional, é o nosso teatro municipal, é o maior teatro que a gente tem na cidade, localizado no centro de Santa Maria, e que foi criado nesse contexto por esses homens das elites, que também eram senhores escravistas, e que se forjam, então, como benevolentes, né? E aí a gente se pergunta, onde estava a comunidade escravizada e seus descendentes? E aqui eu trago para vocês a outra perspectiva, a perspectiva negra desse 13 de maio e a agência negra nesse 13 de maio. Eu trago para vocês a ata de fundação do Clube 13 de Maio, da Sociedade 13 de Maio, que foi fundado em 1903. Ela começa assim, eu vou ler só o inicinho dela. Aos 13 dias do mês de maio de 1903, em residência do cidadão Cisnande de Oliveira, reunidos em número de 47 cidadãos, foi fundada uma sociedade com o fim de comemoração da gloriosa data 13 de maio. Por aclamação, assumiu a cadeira de presidente o cidadão José Fontoura, que, fazendo uso da palavra, expôs vivamente os motivos daquela reunião. E aqui a gente tem uma sequência de ações que essa sociedade passa a realizar e com a sua nominata completa, a sua diretoria com presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, todos eles homens negros, ex-escravizados e libertos, com as suas famílias, né? A gente tem uma diretoria hegemonicamente masculina, mas quando a gente vai a fundo para a história dessas famílias, a gente sabe que são homens que não viviam solo, tinham mães, tinham avós, tinham companheiras, tinham esposas, casaram legitimamente na igreja e civilmente nos cartórios, compunham famílias. E aqui a gente consegue vislumbrar uma população negra que reivindica para si a comemoração da data do 13 de maio, a gloriosa data 13 de maio, que para essas pessoas é motivo de comemoração, é motivo para se comemorar, é uma liberdade que foi comemorada como uma vitória, mas ao mesmo tempo não é a comemoração que as elites senhoriais estão fazendo. Então aqui a gente já tem um primeiro ponto a se pensar. O 13 de maio foi, para muitas dessas comunidades, uma data comemorativa, algo a ser comemorado. Agora, quais os sentidos dessa comemoração? Por quê? O que se comemorava? Quais são os principais pontos a serem comemorados dessa data? É o que a gente vem procurando investigar. Mas o mais interessante é que esse tipo de registro, no caso, uma ata de fundação de 1903, quando ela traz os nomes e os sobrenomes dos seus sujeitos, nos permite, como historiadores, ir para além do que está no registro oficial. E aqui a gente tem uma gama de trabalhos, que é onde eu me inicio, que vai atrás das trajetórias dessas pessoas. E aqui a gente vai para registros civis e registros paroquiais, de batismo, casamento, óbito, registros de inventário, registros de testamento, processos criminais, cruzando com uma série de documentos, tais como os documentos dos clubes sociais negros, como é o caso da Sociedade 13 de Maio, que foi fundada depois como
como um prédio, né, como um clube social negro, onde se realizavam festas e bailes até os anos 80 do século XX, que existe até hoje como patrimônio tombado na nossa cidade, e a gente consegue ter acesso a esse acervo que mostra também as próprias palavras negras nesse processo, a perspectiva negra desse processo, a epistemologia negra desse processo. Para além da letra fria da lei, para além da princesa Isabel, para além das elites políticas, para além das elites senhoriais e dos seus interesses e das suas preocupações com a liberdade negra. Outro local que eu quero ressaltar é a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Primeiro eu falei da Sociedade 13 de Maio, agora estou falando da Irmandade do Rosário, que foi, a gente tem como obra principal, que eu mostrei antes para vocês, a obra do professor Enio Grigio, que estudou a Irmandade na sua tese. É uma tese que é possível acessá-la no repositório da Unicinos, tá, pública, disponível nas redes. E aqui em Santa Maria ela também ganhou a Lei do Livro da Câmara Municipal de Vereadores e tem distribuição gratuita. O Enio Grigio, ele estuda, então, essa que é a entidade negra mais antiga da cidade que nós temos registro. A Irmandade do Rosário, ela surge no final do século XIX, em 1873, são os registros mais antigos que se tem da Irmandade. Ela é dissolvida durante um tempo e ela é reestruturada no imediato pós-abolição. Então, no imediato pós-abolição, em 1889, os irmãos se reúnem novamente, os irmãos do Rosário, e criam a Sociedade Beneficente Religiosa Irmandade do Rosário. Essa sociedade, que é resgatada da Irmandade do Rosário, ela tem um caráter civil, como sociedade beneficente religiosa. No imediato pós-abolição, por que esses homens e essas mulheres resolvem reerguer essa irmandade? E o Enio Grigio traz um documento de 1900, que é o Estatuto da Irmandade do Rosário, que é um documento fundamental para nós entendermos as agências negras no pós-abolição. Nos seus primeiros 4 artigos, a Irmandade tem como objetivo, tem como finalidade. Artigo 1, inciso 1. Proteger, socorrer e defender os seus sócios necessitados ou injustamente perseguidos. Inciso 2. Ter médico e farmácia contratados para qualquer sócio que, em caso de doença, a eles recorrer. Inciso 3. Promover a instrução entre os seus associados pelos meios a seu alcance. E assim vai uma série de finalidades, de objetivos que a Irmandade vai ter, e entre um deles eu destaco o artigo 3º, que fala sobre o interesse em construir um prédio com os requisitos para erguer um hospital e uma escola. Ou seja, no imediato pós-abolição, ex-escravizados, libertos e seus descendentes estavam se reunindo em sociedades negras a fim de promover socorro mútuo, instrução, garantir acesso à saúde, garantir acesso à escola, garantir direitos básicos e necessários que a própria Lei Áurea do Império Brasileiro não foi capaz de assegurar quando decretou a abolição da escravatura. E um desses sujeitos, a gente também tem nas atas da Irmandade do Rosário uma série de nomes. Um desses sujeitos é o casal José, que é o José Francisco do Nascimento, e Inocência Maria Joaquina. O casal que eu me dediquei a estudar na dissertação e que também sigo estudando na tese, do qual eu já reconstituí 6 gerações familiares, entrevistei os netos de José e de Inocência, e que eu vou trazer um pouquinho mais aprofundado da trajetória dessas pessoas para vocês.
quais são os nossos métodos principais de trabalho. Eu havia falado antes, né? E agora eu vou ressaltar mais uma vez. Eu digo que eu costumo resumir o meu trabalho da seguinte forma. A coisa que eu mais faço é encontrar esses nomes em diferentes fontes e contextos para analisar as experiências e trajetórias. É uma das principais ações que os meus estudos vêm realizando, com base no cruzamento de inúmeras fontes. E o esforço em localizar esses nomes e essas fontes, sobretudo em registros civis cartoriais, paroquiais, fontes orais, e conectá-las para reconstituir famílias, formadas pelas gerações dos nascidos do ventre livre em Santa Maria, que é o que eu tenho feito na minha tese, mas a gente também recua no tempo e encontra gerações anteriores, que são formadas, portanto, pelas últimas gerações das pessoas que foram escravizadas na cidade e pelas gerações anteriores a essas, muitas vezes constituídas por africanos e africanas. A partir dessas famílias, é possível, então, reconstruir os seus mundos possíveis, acompanhar suas trajetórias e escolhas dentro de suas condições sociais e marcadores de gênero, raça e classe, sem perder de vista seus projetos e seus anseios, seus afetos, seus sonhos, suas recordações, em perspectiva ancestral e geracional. Aqui eu coloquei 3 métodos principais que a gente tem utilizado, que a gente fala que utiliza de forma a não se invalidarem, né? Nem um método não exclui o outro, a gente tem utilizado de forma interligada. E aqui eu trabalho diretamente com 3, que é a microanálise e o método onomástico indicado pela microhistória, a partir dos historiadores como o Carlo Ginzburg e o Giovanni Levi, o Jacques Revel, o professor Henrique Spada Lima e a perspectiva do professor Luiz Augusto Farinati, que é o meu orientador, que é trabalhar a história serial associada à microanálise, ou à microhistória, que é também essa ideia de você consegue construir trajetórias a partir de um nome, a partir da redução de escala de análise, para compreender um todo, né? Muitas vezes, experiências que são coletivas, processos que são maiores, como a história da escravidão, o processo de abolição nas nossas cidades, ou no Rio Grande do Sul, no Brasil como um todo. E outro método que eu utilizo é a história oral. E aqui eu uso uma série de historiadores, como a Verena Albert, a Janaína Amado, e principalmente, né, o Rodrigo Weimer, e a Hebe Matos e a professora Ana Lugão Rios. Eu tenho como uma obra fundamental o Memórias do Cativeiro, que é a necessidade de nós olharmos para essas pessoas a partir das suas próprias memórias, da sua experiência, da sua memória narrada, da forma como seus ancestrais narraram as experiências e como essa memória tem sido construída e passada de geração para geração no interior dessas famílias, né? E a fonte oral também permite pensar como a memória da escravidão ela tem sido construída e narrada, mas também nos permite ter acesso aos acervos privados dessas famílias. E aqui a gente abre abre uma janela para uma série de registros que a gente não encontra em outros acervos ou arquivos oficiais, que são esses arquivos e fontes e acervos particulares. Aqui a gente pode ter acesso a cartas, fotografias, entre outros documentos, como documentos privados dessas associações negras, dessas organizações negras. Do lado direito, nesse slide, eu coloquei uma série de documentos, arquivos e centros de memória e bancos de dados que eu tenho utilizado para fazer esse trabalho. Eu não sei como é o caso aí do Paraná, mas aqui no Rio Grande do Sul, no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, nós temos grandes coletâneas dos documentos da escravidão no Rio Grande do Sul,
que a gente consegue ter acesso, por exemplo, às cartas de alforria que foram passadas, inventários, testamentos, processos criminais que envolvem sujeitos escravizados, além de uma série de outros registros que o banco de dados do arquivo público consegue permitir a busca nominal. Isso facilita muito na construção de trajetórias. E aqui eu trouxe nesse quadro, para vocês verem, algumas das entrevistas que eu tenho feito, né, com descendentes, com netos de pessoas escravizadas e netos de nascidos do ventre livre. Então, na primeira linha, por exemplo, são imagens das entrevistas com o senhor Romeu do Nascimento, a dona Rocia e a dona Romilda, que são descendentes do José e da Inocência, ligados à Irmandade do Rosário e a uma série de organizações negras. Na segunda linha, temos os descendentes de Honorina dos Santos, as suas netas, né, Ereni Mariano Machado e a dona Inês Mariano Machado. Na terceira linha, seguindo, né, os descendentes de Nemésio dos Santos, o neto Vilceu Niederauer, que é bisneto da Matilde, que trouxe aquela que eu coloquei na capa dessa apresentação, e assim por diante, né? Não vou falar todos porque são vários. Mas para vocês terem ideia de como é possível e como a gente ainda vê esse discurso de que a escravidão é algo muito distante, faz parte de um passado muito remoto, ou que não valeria a pena falar sobre isso, porque já passou, já faz muito tempo. Volta e meia a gente vê essas falácias, né? A gente escuta esses discursos conservadores dizendo que vocês querem mexendo nisso, a escravidão já passou, como se fosse algo resolvido, né? Ou algo que nós não deveríamos mexer. Mas nós estamos aqui como historiadores para mostrar que faz parte de um passado presente ainda, de um passado recente, de um passado que muitas pessoas ainda colhem os frutos, né, desse contexto, dessa realidade. A maioria das entrevistas que eu faço são com netos, são pessoas que têm entre 80 e 90 anos de idade, foram netos de pessoas que foram escravizadas. Muitas dessas pessoas encontram dificuldades extremas para fazerem a genealogia das suas famílias, para reconstruírem as árvores genealógicas, para terem acesso à história dos seus ancestrais. E o trabalho historiográfico tem permitido, né, reabilitar a história dessas famílias e também tem permitido essa troca de reconhecer imagens como a imagem do José e da Inocência, no canto, na primeira linha, no canto esquerdo, que é a imagem, a única imagem que nós temos de um casal vinculado à Irmandade do Rosário encontrada até o momento. Essa é a única imagem dos Irmãos do Rosário que nós temos. E foi graças a esse diálogo com os netos que nós passamos a acessar. Aqui eu trouxe para vocês verem, por exemplo, uma parte da genealogia da Inocência. Essa é a genealogia mais recente que eu construí da família dela. São, como vocês podem ver aqui, são 6 gerações. Em amarelo estão marcados os nascidos do ventre livre, em rosa todas as pessoas da família que foram escravizadas, em rosa e verde as pessoas que foram escravizadas e libertas, e em azul a primeira geração dos nascidos livres, e em verde os entrevistados por mim na pesquisa. E essa família, a partir da gente, quando a gente consegue reconstruir a genealogia, a gente consegue também repensar uma série de questões que envolvem gênero, que envolvem geração, que envolvem questões ligadas a questões relativas a doenças, questões relativas às condições de vida, de saúde, de instrução, de trabalho, questões ligadas a gênero. E, no geral, eu vou mostrar para vocês algumas conclusões dessa família do José e da Inocência, que graças ao estudo das trajetórias e intercalando todos esses métodos,
a gente conseguiu demonstrar e conseguiu pensar uma outra perspectiva, né, da experiência da liberdade na nossa cidade, no Rio Grande do Sul. Na dissertação, que é dos laços entre José e Inocência, trajetórias de uma família entre a escravidão e a liberdade no Rio Grande do Sul, que está disponível no modo público, no repositório da UFSM, cada capítulo eu trabalhei por geração familiar. E o primeiro capítulo trabalha a história. Aqui tá invertido, tá, gente? Na verdade, o slide, esse aqui é o primeiro capítulo. Ele trabalha a história do José. O José, ele nasceu em 1859, num território que é tido no Rio Grande do Sul como a colônia modelo de imigração alemã, que é, deixa eu mostrar aqui para vocês, que é a cidade de São Leopoldo, que é nada mais, nada menos, como a primeiro núcleo colonial de imigração alemã do Império do Brasil. Então, ela é tida como a colônia modelo de imigração germânica no Rio Grande do Sul, e é lá que José nasce, em 1859, filho de Micaela, e são escravizados por Joaquim José da Rocha Júnior, que é ligado à Câmara de Vereadores daquela cidade, é um coronel, um tenente da Guarda Nacional, ligado à Guarda Nacional do Império, e todo o primeiro capítulo da dissertação discute questões como a escravidão em áreas de posterior colonização europeia, e tensiona essa visão de que o Rio Grande do Sul, ou esses territórios ditos como de origem, né, um mito de origem colonial, branco, europeu, do trabalho livre, como, na verdade, havia a presença de trabalhadores negros anterior a esses espaços serem de colonização, como a presença da mão de obra escravizada foi utilizada em grande escala, não era insignificante, né? Pelo contrário, era expressivo, e como essas pessoas desenvolveram uma série de trabalhos e também as formas de resistência, né? De negociações, de conflitos e culturas de resistência, bem como a questão das migrações. Porque José foi escravizado por cerca de 30 anos nesse lugar, mas ele acaba migrando para a cidade de Santa Maria, que é onde ele encontra a Inocência, que eu me dedico, né, o capítulo 2 inteiro para a história da Inocência, que é uma nascida do ventre livre, que, como vocês devem saber, nasce a partir da decretação da lei de 28 de setembro de 1871, e, portanto, é uma nascida do ventre livre. Sua mãe, Zeferina, continua escravizada, mas Inocência é liberta, e ela nasce no interior, né, do Rio Grande do Sul, no interior de Santa Maria, em São Pedro, e ela passa a residir em Santa Maria, e eu conto um pouco dessa experiência de Inocência, que não estava sozinha. Assim como ela, o livro de Nascidos do Ventre Livre me apresenta outras 532 crianças, que nascem nesse período de 71 a 88, nessa condição de serem livres, com mães ainda escravizadas. E nos fazem a gente se perguntar: que liberdade é essa? Qual é a experiência dessas crianças, né? Como era essa liberdade de nascer livre, mas sua mãe trabalhar ainda como cativa, como escravizada? E aí eu apresento um pouco da realidade dessas crianças, que é o que eu venho desenvolvendo hoje na tese, que é debater a fundo a lei do ventre livre e a perspectiva de liberdade que se tem com essa lei, que é também debater as cláusulas da lei do ventre livre, que, diferente da lei do... Eu sempre gosto de comparar uma com a outra, né? Diferente da lei áurea, ela tem 10 artigos e ela prevê a tutela dessas crianças
dos 8 aos 21 anos de idade. Então, uma liberdade sob tutela, muitas dessas crianças tuteladas pelos senhores de suas mães, pelos ex-senhores, e que ultrapassam, inclusive, a Lei Áurea, né? Pós-Lei Áurea, a gente ainda vê esses jovens, sobretudo mulheres, trabalhando para famílias senhoriais. Então, qual é essa liberdade? Qual é essa experiência? Em muitos casos, como é o caso da Inocência, eu vejo essas mulheres casando muito jovens, casando aos 16 anos, como é o caso da Inocência, e compondo as suas próprias famílias, algumas das quais como forma de se liberar das tutelas, se liberar da coabitação senhorial, se liberar dessa identidade de trabalhador atrelado aos senhores e aos patrões, e conformarem as suas próprias famílias. Essas crianças, elas, assim como Inocência, né, têm uma realidade de serem 99% dessas crianças filhas naturais e trazerem a ocultação paterna do nome de seus pais. Portanto, filhas de mães escravizadas que não eram casadas, por isso são descritos como filhos naturais, mas nem por isso significam que não tinham famílias, né? Famílias negras que tinham laços e elos fortes, assim como a professora Letícia bem mostrou na sua tese. E aí tem um dado muito interessante quando a gente vai para os censos, né? Que é algo que eu tenho trabalhado tanto na dissertação como agora na tese, os censos do Império do século XIX, aquele censo que eu mencionei, que mostra uma expressiva população livre negra, e a expressiva presença negra nos estados do sul do Brasil e nas cidades. Então, esses censos e essa realidade da Inocência e dos outros 532 nascidos do ventre livre mostram, por exemplo, que 52% da população naquele período, em 1872, se nós pegarmos o censo de 72, 52% da população era designada como branca, contra 48% designada como não branca. Dentro desses não brancos estão escravizados e libertos, descritos como pretos, pardos e caboclos ou descendentes de indígenas. Ou seja, se a gente contrapõe esses números, 52% contra 48% não branco, a gente vê que a população não branca era extremamente expressiva, a ponto de ser quase metade da população no século XIX. Isso não é pouca coisa, isso é muito. E a gente está falando de sujeitos que eram trabalhadores e que trabalharam da igual forma para o desenvolvimento da cidade, colaborando do ponto de vista produtivo, cultural, do ponto de vista criativo. Isso precisa ser ressaltado ainda, né? Aqui eu trouxe um mapa que foi criado exatamente essa semana, começou a circular nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, do Gabriel, deixa eu ver se eu falo direitinho o nome dele, Zanlorenzi, que ele é um editor gráfico que tem se dedicado a criar artes a partir de documentos. E ele tem construído infográficos e mapas a partir dos censos do século XIX. Aqui ele fez um mapa do censo de 72. E aqui é legal porque mostra Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E esse gráfico de cor mostra a porcentagem de população escravizada por município, dos municípios que estão naquele censo. Se a gente para olhar, não é insignificante a população escravizada nesse período, que já é a segunda metade do século XIX. Se a gente olha para o Rio Grande do Sul, a região das Charqueadas, a região sul aqui do Rio Grande do Sul, que tem esse tom mais escuro do vermelho, a população escravizada chegava a quase 30%. Isso não é inexpressivo. Aqui, se a gente pega as regiões, por exemplo, de Pelotas, Canguçu, Santa Maria está exatamente aqui no centro, no coração do Rio Grande do Sul, entre São Gabriel e Cachoeira.
E faz parte desse contexto, se a gente olhar como fronteira, em que a população negra escravizada varia entre 12% a 20%. No caso de Santa Maria, 12 a 16%, mas pode chegar a 20% se a gente considerar também a subrepresentação desses dados, para mais. Sempre a gente considera que, com certeza, haviam mais pessoas em situação de escravização do que o censo foi capaz de registrar por uma série de motivos, né? Aqui eu trouxe outros documentos e tabulações e registros que a gente tem aberto. Aqui no ponto 1, mais que eu quero mostrar para vocês, é o livro de registro de batismo dos nascidos de ventre livre, que a gente encontra no arquivo da Cúria de Santa Maria, que a professora Letícia Guterres fotografou e o professor Enio Grigio também. E graças a esse trabalho colaborativo e coletivo, a gente pode mapear uma série de nomes e poder reconstruir a história dessas famílias hoje. Por fim, na dissertação, eu trabalho no último capítulo com essa geração, que naquela época eu chamei de terceira geração, mas que na verdade a gente sabe que é a quinta geração, que são dos filhos de José Inocência. Entre eles, o José Francisco do Nascimento Filho e outros tantos, que é a geração que vai se envolver, a geração da liberdade, né? A geração que vai estar envolvida em uma série de associações negras, em uma série de clubes sociais negros, em uma série de clubes, jornais, sociedades carnavalescas, e todas essas associações buscando melhorias nas suas condições de vida. José, quando migra para Santa Maria, ele vem para cá em busca de melhores condições de vida nessa cidade ferroviária, que o pós-abolição é concomitante com a instauração das linhas férreas. E por isso a cidade passa a ser polo, passa a ser foco atrativo de muitos ex-escravizados do Rio Grande do Sul inteiro, porque a nossa cidade passa a ser o maior entroncamento ferroviário que o Rio Grande do Sul vai ter no século XIX e início do XX. E graças a esses sujeitos, graças aos estudos dessas trajetórias e ao cruzamento documental, eu pude propor uma outra perspectiva da cidade, que é a defesa, por exemplo, de que a cidade é um polo atrativo para a população negra, um polo migratório de ex-escravizados no pós-abolição. Muita gente, como José, vai migrar para cá e, ao migrar para cá, constituir suas famílias e, ao constituir suas famílias, também constituir organizações, como a Irmandade do Rosário e como os clubes sociais negros, e legar isso para a geração dos seus filhos, né? O José Francisco do Nascimento Filho, que é um dos filhos do José e da Inocência, ele vai ter acesso à instrução graças aos seus pais, que vão lutar para isso, e esses filhos vão se engajar na imprensa negra local. O José Francisco do Nascimento vai estar atrelado ao Clube União Familiar, que é o clube social negro mais antigo da cidade, que é o clube que eu estudei na monografia. Aí aqui está o livro Moreno Rei, que é a história da União Familiar. E, na verdade, foi a partir dessa pesquisa que eu cheguei ao nome do José Filho, e que daí eu pude recuar nas gerações mais antigas e reconstruir essas trajetórias. Então, a gente passa a ver famílias negras da perspectiva da liberdade, da perspectiva dos projetos, da perspectiva da luta por direitos, da perspectiva do trabalho, que muitas vezes não é dessas perspectivas que a gente encontra nem na historiografia mais tradicional e nem nos livros didáticos, né? Por fim, eu já estou acabando e eu não sei se eu não estourei o tempo. A Letícia, por favor, depois me diz se eu não falei demais. Eu só queria, por fim, contar para vocês a história da Tomásia. Espero que eu tenha tempo para isso. E, se sobrar tempinho, fazer uma dinâmica de conclusão com vocês.
Bom, eu acho que eu vou tentar ser rápida na história da Tomás, mas só para a gente pensar sobre diferentes vozes negras nesse contexto e entender também que nem toda a população escravizada e liberta vai construir os mesmos sentidos sobre a liberdade e os mesmos sentidos sobre a abolição e sobre o 13 de maio. Então, vou apresentar rapidamente a história da Tomásia. A Tomásia, ou Tomásia Maria Luísa, ou vovó Tomásia, foi uma mulher também santamariense, que por volta dos anos 40, em 1943, entre 43 e 46, passou a circular uma série de matérias nos jornais e nas revistas de Santa Maria sobre ela, pois ela estaria fazendo 100 anos de idade. E aí a primeira notícia que nós tivemos acesso da Tomásia, foi o professor Enio Grigio que nos passou, através da revista Lanterna Verde, que faz parte do acervo da Casa de Memória de Mundo Cardoso. E nessa revista, toda ela é voltada para o centenário da vovó Tomásia, e os repórteres vão até a casa dela, que ficava hoje num território de especulação imobiliária, hoje quase centro da cidade, e a Tomásia é feito um retrato dela, que é essa foto que vocês estão vendo, e um retrato do seu local de moradia. Toda a matéria ela é destacada como se a Tomásia fosse a última ex-escravizada sobrevivente. E ela é descrita, né? Toda a trajetória da Tomásia é descrita por esses repórteres brancos que contam como foi a experiência dela na escravidão e no pós-abolição. Mas aqui tem uma parte muito interessante que eu gostaria de chamar a atenção, que é a forma como os redatores descrevem a trajetória da Tomásia, como se fosse alguém que tem saudade do cativeiro, como se fosse alguém que tem saudade do tempo de escravidão. E aqui eu chamo a atenção para nós pensarmos as próprias palavras da Tomásia. Então, há trechos que se abre aspas e os autores colocam integralmente como ela haveria falado. Então, a Tomásia diz: "Ai, nhonhô", diz ela ao repórter, "a liberdade é boa quando se tem fartura. Do contrário, eu preferia passar toda a vida como escrava do que ter que aguentar as necessidades que tenho sofrido depois do 13 de maio." Essa matéria gera uma série de outras matérias que vão parar nas páginas do jornal A Razão e que são matérias que pintam a Tomásia de uma forma extremamente objetificada. Tomásia é descrita como mãe preta, centenária para quem a escravatura ainda não terminou, e os jornais descrevem ela de forma exotificada, como uma pessoa inerte, como uma, abre aspas, relíquia dos tempos do cativeiro, que conserva, abre aspas, a mesma mentalidade e os mesmos sentimentos do tempo da escravidão. Continua sendo a mesma escrava no modo de falar, nas maneiras e em tudo. Então, os jornais da cidade passam a descrever a Tomásia como uma coisa, como um objeto, como um sujeito que parou no tempo da escravidão e que enfrenta dificuldades extremas, e para quem a escravidão teria sido melhor do que essa liberdade precária que ela vivencia. E aí os jornais descrevem, ressaltam, né, as dificuldades pelas quais Tomásia tem passado, sendo descrita como indigente, sem poder contar com a ajuda dos filhos. E os jornais passam a angariar diversas doações e donativos em razão do aniversário dela. Isso vai ser bastante especulado nas páginas dos jornais. No canto aqui eu destaco algumas falas. "Fui lá em Nhonhô e te contei que a negra véia estava passando fome. Agora tenho liberdade, mas há dias que não tenho que comer." E aqui eu chamo atenção na fala da Tomásia
para a gente ir além dessa perspectiva limitada dos redatores, tanto de Lanterna Verde quanto da Razão, para a gente tentar ouvir a Tomásia, o que ela está querendo dizer, para além dessa perspectiva limitadora dos redatores, dos jornais. Tomásia nos diz muito mais sobre a forma precária com que a liberdade foi construída do que uma saudade ou um saudosismo dos tempos do cativeiro. E aqui é necessário a gente pensar que, se para algumas pessoas, como os fundadores da Sociedade 13 de Maio, o 13 de Maio é algo a ser comemorado, para pessoas como a Tomásia, o 13 de Maio ele traz uma problemática muito grande, que é a questão da liberdade precária e a necessidade de sobreviver sem acesso, sobreviver e resistir a uma série de dificuldades como acesso à alimentação, que é o que a Tomásia vem colocando, né? Uma mulher já centenária que vem passando fome, porque essa abolição ela traz uma série de dificuldades materiais vivenciadas por essa população negra, que também vai fazer parte das lutas dos clubes, no momento que são fundados, porque homens e mulheres negras não podiam frequentar clubes brancos, ou no momento que as suas associações prevêem a criação de hospital, escola, enfim, tentando suprir uma série de dificuldades, de demandas, de necessidades que uma abolição inconclusa, né, que uma abolição feita da forma como foi feita, não olhou ou foi incapaz de garantir para essa comunidade. Pautas que, se a gente for parar para pensar, sobrevivem até hoje nos movimentos sociais negros, né? O direito à terra, o direito à casa, direito a teto, direito à alimentação digna, direito à educação e uma série de outras lutas, se a gente for parar para ver. E a gente conseguiu encontrar depois o registro de óbito da Tomásia. Ela faleceu no dia 20 de março de 1955. E o registro de óbito, por incrível que pareça, ele constrói uma outra narrativa diferente, né, da narrativa que a gente encontra nos jornais. Tomásia aparece não como vovó Tomásia, mas como Tomásia Maria Luísa Moraes, com nome e sobrenome, viúva, ressaltando o seu casamento com Felipe Moraes, também foi um ex-escravizado da cidade de Cachoeira do Sul, deixando 3 filhos, e aqui não é uma mulher que não tem família, que está solo, ou que tem uma família desagregada, possui 3 filhos e traz o nome e a idade dos seus filhos, e o mais importante também, traz o nome dos seus próprios pais, sendo ela filha legítima, portanto, filha de pais casados, Joaquim Severo e Maria Luísa Severo, falecidos. Ou seja, ela era filha de um casal possivelmente de africanos, que viveu a legitimidade, ou seja, o casamento, né, pai e mãe, e assumiu o nome da própria mãe como seu, que era filha de Maria Luísa, Tomásia Maria Luísa. Então, resgatando ou mostrando a importância, né, desses sujeitos, dessa família negra, dos seus ancestrais, o que é passado também para a sua própria filha, já que ela tem uma filha de nome Luísa. Então, a gente consegue ampliar, amplificar, complexificar, aprofundar os sentidos da escravidão, da liberdade, quando a gente passa a olhar para esses sujeitos, para essas famílias e para essas trajetórias. Eu acho que foi um pouco isso que eu tentei mostrar. Acho que não vai dar tempo para eu apresentar alguns dos dados do Rio Grande do Sul para vocês. Talvez se eu falar um pouquinho ligeiro dele. Daí a Letícia me disse se dá tempo para eu seguir ou não. Mas, basicamente, o que eu queria colocar como conclusão é a necessidade, então, de compreender os processos da escravidão e liberdade do 13 de maio a partir das trajetórias negras como algo essencial para uma história comprometida com as lutas antirracistas e com a não invisibilidade desses sujeitos na história do Brasil. É fundamental isso,
para reavaliarmos esses processos a partir das perspectivas das experiências negras e também para nós repensarmos quais são as nossas responsabilidades diante desses processos. No momento que a gente ignora esses sujeitos, no momento que a gente prefere estudar a escravidão, a liberdade, no momento que a gente prefere dar foco para a violência do que para as resistências, do que para as famílias, do que para as iniciativas negras, isso também diz muito sobre que história nós estamos contando, né? Que história nós estamos apagando ou invisibilizando em detrimento de outros. Eu agradeço, e eu não sei se a Letícia vai me deixar falar mais um pouquinho ou não. Fique à vontade, Fran. Dá tempo? Tá. Então, só assim, a título, para encerrar também, eu gosto sempre, às vezes eu faço isso no início da fala, mas às vezes eu falo no final para as pessoas ficarem pensando. É uma dinâmica que eu trago algumas questões para a gente pensar, tá? É legal fazer isso no presencial, porque a gente pede para levantar as mãos e vai contando, vai tendo um impacto visual do perfil das respostas. Você conhece ou já frequentou um clube social negro? Você já leu ou conhece algum jornal da imprensa negra? Existem patrimônios negros edificados ou tombados na sua cidade? Você sabe o que são irmandades negras? Você lê ou dialoga com intelectuais negros ou negras? Já ouviu falar de times negros de futebol ou ligas negras? Você sabe da existência de casas religiosas de matriz africana ou terreiros? E aqui alguns dados do Rio Grande do Sul, esse estado que é pintado como um estado branco, hegemonicamente branco, marcado pelo trabalho de descendentes de europeus, italianos e germânicos, italo-germânicos, enfim. Dessas pesquisas, todas que eu vou citar aqui, uma boa parte delas são de membros ligados ao GEPA, mas também tem monografias, teses e dissertações. Aqui tem um levantamento feito por mim, pelo Guilherme Pedroso e pela Tayane Lima, que são do GEPA. A gente fez uma campanha dos jornais da imprensa negra. E a gente fez um levantamento bibliográfico da produção que se tem sobre. Nesse levantamento que a gente fez em 2018, nós localizamos 48 jornais da imprensa negra, localizados em 12 cidades do Rio Grande do Sul. E o caso mais surpreendente é o caso de Bagé. Só em Bagé nós localizamos cerca de 19 desses jornais, na fronteira do Rio Grande do Sul. E aqui a gente já começa a pensar. A gente sabe, quem aqui já ouviu falar sobre esses jornais? Por que a gente não coloca eles nos livros didáticos? Por que a gente não lê esse material? Por que a gente não trabalha com essas fontes? Quem são esses intelectuais negros, alfabetizados, que já estavam propondo projetos, matérias, falando sobre as suas iniciativas, enfim, aqui tem alguns títulos. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, já temos um levantamento de 146 comunidades quilombolas identificadas. Aqui eu coloquei a imagem da comunidade quilombola Rincão dos Fernandes, que é uma comunidade que eu trabalhei como historiadora, fazendo o relatório sociohistórico e antropológico, por meio do INCRA. E esse levantamento do INCRA mostra, né, todas essas cidades, aqui está no meio essa lista, todas essas cidades e essas comunidades que foram registradas, né, cadastradas e reconhecidas pela Fundação Palmares, e apenas 1% delas tem o título efetivo da propriedade. Mas são 146 comunidades e o tempo inteiro essas comunidades estão sendo recadastradas ou aumentadas, enfim, é um número muito expressivo. A professora Giane Vargas Escobar, que trabalhou com clubes sociais negros no Rio Grande do Sul, ela apresenta um mapeamento só para o Rio Grande do Sul de 53 clubes sociais negros. A gente sabe que esse número está defasado, que é muito mais, porque só em Santa Maria
o GEPA catalogou pelo menos 30 associações negras, entre clubes sociais, clubes carnavalescos, imprensa negra, times de futebol. Então, hoje, se eu não me engano, essa semana, saiu na Folha de São Paulo uma matéria sobre o clube negro mais antigo do país. O clube social negro mais antigo do país é a Sociedade Floresta Aurora, localizada em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Foi fundada um ano depois da Lei do Ventre Livre, em 1872. Ela existe até hoje, está em atividade. Aqui está o logo da Sociedade Floresta Aurora. E nessa matéria já tem um dado atualizado de que o país conta com cerca de 200 clubes sociais negros. Aqui tem uma fotinho que eu coloquei da Sociedade União Familiar. O professor Enio Grigio, né, quando faz a tese dele sobre as irmandades, a Irmandade do Rosário, ele encontra nos registros de livros tombos ligados às paróquias e ao arquivo do Rio Grande do Sul e aos arquivos das cúrias, ele encontra menção a 26 irmandades negras em todo o Rio Grande do Sul. Irmandade do Rosário, Irmandade de São Benedito, Irmandades Negras de Nossa Senhora da Conceição, Irmandades Negras da Boa Morte, de Santa Bárbara, em diversas cidades do Rio Grande do Sul. Aqui tem alguns nomes, aqui do lado, no canto esquerdo, como vocês podem ver. E todos esses números, como eu disse, o tempo inteiro a gente está atualizando porque se encontra mais. E no canto direito, a pesquisa da Tayane Anhanha Lima, que é do GEPA, ela está fazendo a dissertação dela sobre os clubes de futebol, clubes negros de futebol de Santa Maria, mas para a dissertação ela faz um mapeamento de todo o Rio Grande do Sul, do que se tem produzido, e ela chega ao total de 30 clubes de futebol negros, dispersos em 12 cidades do Rio Grande do Sul. E com relação às religiões de matriz africana, aos povos e comunidades de terreiro, o Rio Grande do Sul é tido como o segundo estado mais branco do país. Porém, é o estado com maior número de terreiros de todo o Brasil. Calcula-se, segundo o Babadiba de Iemanjá, que é presidente do Conselho dos Povos de Terreiro do estado do Rio Grande do Sul, e coordenador nacional da Renafro Saúde, que é a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, e um dos fundadores do Africanamente, o Babadiba calcula ou estima, né, que haja 65 mil terreiros em todo o estado. E aqui eu trouxe a figura do príncipe custódio, que é o príncipe custódio de Obá, que é uma liderança africana que é associado, né, às raízes dos cultos de matriz africana, do jogo de búzios na capital Porto Alegre, uma grande liderança religiosa, que era reconhecida até pelas elites do Estado. E essa argumentação, né, sobre a importância do batuque, a importância das religiões de matriz africana, dos terreiros no Rio Grande do Sul, esse argumento, né, é reforçado tanto na obra recente do Rodrigo Weimer e do Giovanni Scherer, no Refluxo dos Retornados, Custódio Joaquim de Almeida, O Príncipe Africano em Porto Alegre, disponível gratuitamente no site do Arquivo Público do Estado, e na obra do Vinícius Pereira de Oliveira, Histórias de Batuques e Batuqueiros, de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, e também no documentário Cavalo de Santo, um filme sobre as religiões afro-gaúchas, que vem destacando, né, a importância dessa prática no Rio Grande do Sul, um estado que se pinta, né, de branco e ignora a agência negra em liberdade e em escravidão. Então, eu encerro a minha fala e espero que tenham gostado e que tudo isso ajude a gente reordenar o nosso olhar, né, para pensar as agências negras. Então, é isso. Muito obrigada a todos e todas e todes. Nós que agradecemos enormemente, Fran, né? Se tu quisesse falar mais
umas 2 ou 3 horas. Sabe como é que é, né? É daqueles temas realmente apaixonantes, né? Eu sou muito suspeita, o Natan também me conhece aqui, sabe como é que é a coisa. Então, foi muito bom te ouvir, muito bom mesmo. Agradecer enormemente a tua presença aqui, tenho certeza que tu traz aqui para nós uma contribuição gigantesca, né? Não só como provocação àqueles que, né, estão muito presos ainda a essa narrativa mítica que não à toa, né, está muito presente aqui, eu acho que no sul do Brasil, e eu acho que o Paraná aqui se inclui muito, é muito interessante quando tu trata e traz o Rio Grande do Sul como locus, né, de estudo. Fiquei pensando todo o tempo, como mais recentemente tenho me dedicado aos estudos aqui do Paraná, como a historiografia paranaense se assemelha, inclusive na produção dessas construções narrativas míticas, né, da ideia da a aldeia suíça lá de Santa Maria, né, reproduzidas pelos memorialistas. Quer dizer, como é que a gente teve que ir avançando pedacinho por pedacinho, né, nessa historiografia, primeiro mostrando que a escravidão no sul do Brasil foi importante, sim, existiu uma presença demográfica, inclusive significativa, que mais uma vez aqui o teu trabalho referenda, e o Paraná, né, já tem trabalhos sólidos demonstrando isso. Mas como a gente precisa ir além, e aí a tua fala foi em especial interessante, para mim, no sentido primeiro, essa aula metodológica, né, teórico-metodológica, de assim, vamos superar, vamos ir além dessa ideia de que não dá para fazer, porque dá, tem material para fazer e muito, nós temos muito trabalho a fazer. Então, convidando, né, os historiadores, novas historiadoras, ou velhos historiadores, para olhar de novo para suas fontes, ou olhar novas fontes e ver aquilo que precisa ser visto, né? E aí essa agência negra, eu acho que é tão importante aí que tu traz. E mostrar que a escravidão é um tema tão contemporâneo, né? O trabalho mostra tão claramente isso, mais do que nunca. Bom, eu teria muita coisa aqui para perguntar, para bater papo mais contigo, né? E para dialogar, mas eu acho que eu vou me permitir fazer algumas considerações aqui e para que tu possa falar um pouquinho mais, né, desse trabalho que traz tantas trajetórias, né, e através dessas trajetórias vai fazendo com que a gente redimensione aspectos da escravização e das experiências de liberdade, né? Eu acho que isso é tão central aí nos aspectos que tu traz no teu trabalho. E aí eu queria, porque me tomou muito, eu tenho certeza que muitas das pessoas que certamente estão nos ouvindo também vão ser tomadas por isso, quando tu traz a fala da Tomásia, né? A questão da precarização da liberdade. Quer dizer, como nas palavras dela, né, como essa leitura que a gente, desse exercício que a gente tem que fazer de leitura, do que ela está querendo nos dizer quando ela diz o que diz, né? De que lugar que ela está falando, quais são os sentidos disso. Então, eu acho isso tão potente para pensar, inclusive, os aspectos do pós-abolição, dessa abolição inconclusa no nosso país. Então, a fala da Tomás é absolutamente contemporânea, quer dizer, nos mostra mais uma vez que o 14 de maio não acabou, né? Quer dizer, tivemos uma abolição inconclusa, mas segue-se lutando, né, por reconhecimento, por representatividade, por reparação histórica, e fazendo, e isso, né, quer dizer, como é que tu consegue, que eu acho muito especial e bonito, né, para além de toda a sensibilidade antropológica que o teu trabalho traz, que quer dizer, deixar que essas pessoas digam, né? Quer dizer, sair desse lugar de prepotência
né? Que é informar o que as pessoas, qual é o significado para essas pessoas, né? Mas ouvir o que elas têm a nos dizer sobre isso. Então, enfim, acho que até me perdi um pouco aqui, mas se tu pudesse falar um pouquinho mais, antes de tu responder, né, como é que essas trajetórias podem nos aproximar dessas problemáticas absolutamente atuais que têm a ver com uma abolição, um pós-abolição ou uma abolição inconclusa no Brasil. Passar também uma rodada para o Natan, que eu acho que está querendo também fazer alguma pergunta para ti, e aí depois sim tu poderia responder para a gente. Oi, eu adorei a sua fala, achei extremamente necessária essa reconstrução da trajetória da população negra. E eu fiquei pensando em duas coisas aqui. A gente sabe que se tivesse existido direitos e políticas para, né, depois do pós-abolição, o cenário da população negra teria sido totalmente diferente hoje em dia. Mas ele teria sido diferente até que ponto? Já que a ideia de inferioridade já estava consolidada no imaginário social. Então, até que ponto iria essa diferença? E aí eu vou para a segunda pergunta. E essa não política de reinserção que não existiu, não seria uma forma do Estado, uma forma do governo de manter a população negra nesse lugar de subalternidade? Porque a gente viu que os negros eles se reuniam para lutar por esses direitos, para que esses direitos existissem. E já o Estado não, então não seria uma forma deles manterem a população negra nesse lugar de subalterno que eles já estavam há muito tempo? É isso mesmo. Eu agradeço, as perguntas são maravilhosas e a gente consegue aprofundar um pouco mais o debate. Eu, geralmente, hoje eu não fiz, né? Eu tentei mudar um pouco as minhas falas para não cansar o povo que assiste, que assiste sempre. E sempre quando eu inicio a minha fala, eu peço licença para os mais velhos e para as mais velhas, e eu sempre saúdo as pessoas que eu considero que são responsáveis pela minha cabeça, pela minha formação. E eu tenho plena consciência de que a historiadora que eu me tornei, a formação que eu tive, ela não se dá só na academia, ela não se dá só na universidade. Foi porque eu ouvi, foi porque eu escutei, foi porque eu dialoguei com muita gente para além da universidade, e essas pessoas são ligadas aos movimentos sociais negros, são ligadas aos clubes sociais negros, à militância dos movimentos sociais negros, e eu sempre cito, né, como uma grande referência da minha formação, Guilherme Gonçalves Flores Júnior, popularmente conhecido como Ney do Ogum, nascido em 1963 e falecido em 2017. E eu acho que existe uma questão muito importante, que é esse reconhecimento da escuta. Como é possível nós compreendermos a história da escravidão e da liberdade sem procurarmos ouvir esses sujeitos, sem seguir os rastros, as fontes dessas pessoas? Não tem como a história da escravidão e da liberdade não teria como não ser incompleta se a gente seguisse só olhando para o que a legislação diz, se a gente seguisse só olhando para a história que os próprios senhores quiseram contar, se a gente seguisse olhando só para o que os documentos oficiais, que uma boa parte depois realmente foi queimado, diziam ou disseram. Então, hoje, assim, eu entendo como é inconcebível e como se fez e ainda se faz. Como a gente deixou que se construísse esse tipo de conhecimento sem os principais protagonistas desse contexto, né? E isso é uma coisa muito cara para a história.
e que para mim, é uma preocupação muito grande, eu trago sempre para o grupo. Eu tenho uma preocupação enorme com os ancestrais, com os mais antigos, que ainda estão falecendo sem serem ouvidos. Com os centenários, com os octogenários, com os mais velhos e as mais velhas, que têm tanto a nos dizer e que estão partindo sem sequer serem considerados como fontes passíveis de escuta, como sujeitos da história, como pessoas a terem o protagonismo reconhecido, né? Como e até homenageados, né? Como figuras importantes para o desenvolvimento e para a história das suas cidades. Isso é muito triste, porque a gente tem perdido muita gente, né? E agora sim a gente vê esse contexto de pandemia e de precarização da saúde pública para comunidades que sofrem tanto, né? Muita gente a gente está perdendo sem sequer ouvir. Então, uma coisa que eu sempre coloco é da importância da gente escutar esses mais velhos. E às vezes as pessoas dizem assim, não tem como fazer. Mas a primeira coisa que eu fiz exatamente a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei o meu estudo, não foi para a biblioteca, não foi para os arquivos oficiais. A primeira coisa que eu fiz, eu trabalhei no Museu 13 de Maio por 4 anos, né? De 2010 a 2014. Era para ser um estágio rápido, era para ser coisa de um mês, assim, do início da graduação, e eu fiquei 4 anos lá trabalhando voluntariamente. E lá o pessoal fazia uma coisa muito bonita, que se chamava Rodas de Lembranças do museu, que era para chamar os mais velhos para contar o tempo do clube, contar como eram as festas, algumas rodas eram temáticas. Então, a primeira coisa que eu fiz foi esses espaços de contação de memória e de escuta, de diálogo e de escuta. E eu lembro que depois eu saí batendo de porta em porta no território onde ficava a União Familiar, onde ficava aquele clube, e fui entrevistando os moradores, fui conversando com os moradores. Esse exercício não é todo mundo que está disposto a fazer, no sentido de que as pessoas ainda desconsideram as histórias dos trabalhadores como uma não história. E isso também passa tanto por uma perspectiva de história, do que é relevante, do que é oficial, e muitas vezes as pessoas... Eu lembro quando eu fui no primeiro entrevistado, em 2013, ele disse assim para mim, minha filha, muita coisa se perdeu, muita coisa foi fora, muita coisa foi para o lixo, porque a gente achava que não interessava para ninguém, que ninguém ia se interessar por isso e que a nossa história não era importante. Aí aquilo me doeu, não tem coisa que dói mais para o historiador que dizer que botou, que foi fora, que acabou. Então, a gente, essa invisibilidade, esse racismo institucional, enfim, ele é estruturado, né? Ele é tão violento, a ponto de incutir na cabeça das próprias pessoas de que a história delas não é história, ou de que elas não têm história, ou de que essa história não importa. A história dos seus pais, dos seus avós, dos seus ancestrais não é importante. Então, tem todo esse trabalho, eu acho, que passa pela valorização, pela reparação histórica nesse sentido também, né? E a fala da Tomásia, que a Letícia fez a pergunta, né? Essa reflexão da gente se perguntar o que ela quer dizer quando ela diz o que diz, também envolve um exercício de olhar com outros olhos o que as fontes oficiais já estão dizendo, fazer outros tipos de perguntas, tentar nas entrelinhas, entender nas entrelinhas, e não tomar como verdadeiro, porque assim, eu poderia tomar como verdadeiro a visão
dos memorialistas e dizer, olha, realmente a escravidão não era, como tem muitos historiadores e jornalistas que não são historiadores aí, Brasil paralelo da vida, tem feito. Olha, a escravidão não foi tão ruim assim. Temos aqui, entre 400 anos de exploração, 4 milhões de pessoas traficadas e violentadas, uma pessoa que acha que a escravidão não foi tão ruim. Mas não é isso, né? Quando a gente faz esse esforço de ler nas entrelinhas, o que a Tomásia está chamando a atenção é justamente para a precarização da liberdade, para as dificuldades que ela encontra já em 1950, 1940, que é quando a minha mãe estava nascendo. Então não é distante, né? É um passado presente, é um passado recente. E esse esforço para não cair nessas falácias, é isso que eu acho que é uma história comprometida com a luta antirracista e que deve passar pelo exercício, pelo currículo de todos nós, sobretudo dos brancos, né? Fazerem esse exercício de reparação, que não é uma tarefa também da população negra, que é uma tarefa nossa como profissionais de forma geral, né? E a Letícia me perguntou sobre a questão atual, essa precariedade e como essa denúncia da Tomásia é atual ainda, né? A gente para ver, uma das lutas ali da Irmandade do Rosário era para erguer um hospital, para ter acesso à saúde. A gente acabou de enfrentar uma pandemia, né? Os dados que passam a chegar, que se passam a reunir sobre a população que mais está sendo impactada por crises sanitárias, as populações que mais têm dificuldade de recursos, desde recurso de máscara, recurso acesso a produtos de higiene básicos, acesso a hospitais, são as populações que estão em pobreza, que estão em desvantagem econômica e que no Brasil tem cor e tem gênero. E que são, por exemplo, as mulheres negras, que são a população mais afetada economicamente. Então, a demanda pelo acesso à saúde é uma demanda histórica que ultrapassa o pós-abolição e que é o nosso pós-abolição que até hoje está aqui, né? É muito recente. E outro exemplo que eu quero colocar é as comunidades quilombolas, né? E eu não vejo o exemplo mais atual de luta, passado, presente. As comunidades quilombolas, elas são comunidades que até hoje reivindicam o seu direito à propriedade da terra, o seu direito de permanência nos locais onde tem toda a presunção de ancestralidade, cultura, existência. E a comunidade Rincão dos Fernandes, que fica na fronteira do Rio Grande do Sul, hoje na cidade de Uruguaiana, que é a comunidade que eu acompanhei, né, o relatório, toda a trajetória, a gente reconstruiu 8 gerações familiares, desde o casal de africanos Luiz e Eva, até os seus pentanetos, hexanetos, que hoje residem há 160 anos no mesmo território, no mesmo local. E até hoje reivindicam uma série de direitos, como o próprio direito à moradia, o direito a estar ali, a permanecer ali, sem sofrer violência, sem sofrer ameaças pelo agronegócio, por grandes latifundiários, poder garantir o direito de ir e vir. Então, até hoje, quando a gente pega os dados que os movimentos sociais negros trazem, são dados extremamente chocantes com relação à população carcerária brasileira, com relação à maioria da população que tem sido exterminada, os dados sobre extermínio da juventude negra brasileira,
os dados sobre mortalidade no Brasil, os dados sobre desemprego no Brasil, os dados do Ministério do Trabalho e da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, sobre o trabalho análogo à escravidão, que ainda continua tendo um perfil racial desenhado, eles mostram como esse passado é recente, é presente, né? Agora, indo para as questões do Natan, eu achei maravilhosas as questões do Natan. E é exatamente isso. Eu gosto muito de comparar a Lei Áurea. A gente foi em 2000 e... Ai, meu Deus, nos 130 anos da abolição, 2018, nós fomos para o Seminário Internacional Histórias do Pós-Abolição no Mundo Atlântico, lá no Rio de Janeiro. E a gente foi no Museu Nacional e vimos a Lei Áurea com os nossos olhos de perto, original. Eu nunca vou esquecer que a minha colega Ellen da Silva Silveira, que é historiadora e agora está na Federal do Rio de Janeiro, ela olhou indignada a Lei Áurea. Ela disse, eu não acredito chegar até aqui para ter um parágrafo. É um negócio desse tamanho assim. Então, imagina, a lei que abole a escravidão no Brasil, o último lugar das Américas a abolir, esse título horroroso, só perde para Cuba, tem um parágrafo que diz basicamente, a partir de hoje, a população é livre. Ponto. Para resolver mais de 300 anos de violência, de exploração, de tortura, é isso. E aí a gente começa a pensar que em outros locais esse processo foi acompanhado da deflagração de revoltas, foi acompanhado da deflagração de guerras civis, como no caso dos Estados Unidos. E a gente também começa a pensar quais eram os projetos dos intelectuais negros naquele período que já eram livres, que já tinham auto-organizações. Quais eram os projetos dos políticos negros que estavam tensionando politicamente o processo de abolição? Quais eram os projetos do campesinato negro? Quais eram os projetos de pessoas como José Inocência, negociando diariamente, cotidianamente com seus patrões? O processo de abolição no Brasil, ele é marcado pelo medo das elites. Ele é marcado pelo medo da classe senhorial em perder recursos humanos, que são os escravizados tidos como objetos, né, de trabalho, de perder monetariamente, economicamente, porque tinham medo de como que seriam essas relações de trabalho. E o que a gente tem concluído é que o processo de abolição no Brasil foi um processo lento, gradual e indenizatório para a classe proprietária. A população senhorial proprietária foi indenizada. A lei do ventre livre, ela é uma lei que também foi comemorada, ela é uma lei bastante dúbia, né? Complexa. Ela tem 10 artigos e ela é bastante complexa. Por um lado, ela é comemorada, enfim, mas por outro, ela é indenizatória. No momento que os senhores receberiam recursos, 600 mil réis anual, e teriam o direito de explorar aquelas crianças até os 21 anos, ultrapassando a Lei Áurea, no momento em que os estados fazem abolições antecipadas com cláusulas de prestação de serviços, é indenizatório. No momento que os senhores especulam com os valores dos últimos escravizados, fazem essas pessoas pagarem pela liberdade valores absurdos. A gente tem situações de escravizados, como é o caso do Eustáquio, que é um sujeito que eu estudo, que ele pagou pela própria alforria quase 2 contos de réis.
uma verdadeira fortuna para se tornar liberto. Então, o projeto de abolição que a gente tem no Brasil é um projeto que procurou minimizar o impacto para os senhores, o máximo possível, e procurou não fazer concessões de direitos nenhumas para as populações escravizadas. No Rio Grande do Sul, o presidente da província, na época, ele sugere, ele recomenda que a população escrava se mantenha trabalhando para os mesmos senhores e evite migrar de cidades para cidades. Obviamente, esse período também é marcado por muita resistência. Esse medo das elites, ele não vem sozinho, ele tem um sentido. O período dos anos 80 no Brasil, a gente tem grandes fugas para quilombos na região de São Paulo, Santos, Garrafão, Jabaquara. A gente tem fugas que chegavam a mais de 1.000 pessoas. E a gente tem negociações dessas populações negras que também são muito efetivas. Nem tudo foi perdido. A gente tem estudos sobre o campesinato negro em que muitos escravizados foram muito bem sucedidos nas negociações com seus senhores, porque ou se muda a perspectiva de trabalho ou se vai embora em busca de alguém que negocie. E a gente tem migrações, mas a gente também tem pessoas que se mantiveram nesses locais de trabalho, mas se mantiveram sob condições de que não aceitariam mais muita coisa. Então, como, por exemplo, a maioria dos estudos tem mostrado que o pós-abolição foi marcado pela reivindicação de trabalhadores de contratos de trabalho que lhes favorecessem, como, por exemplo, não aceitar mais o castigo físico, tirar as mulheres e as crianças do eito e das plantações, proteger as mulheres e as crianças, a garantia da possibilidade de receber alguma em espécie remuneração, poder morar no local onde toda a vida trabalhou, e às vezes até negociar com direitos que são compreendidos como direitos históricos, né? Pessoas que optaram por se manter nos locais em que foram escravizadas, por entender que é um direito delas aquela terra, que ali plantaram, que ali cresceram, que ali viveram, que é o caso de muitas comunidades quilombolas, que se mantêm nesses territórios reivindicando a sua identidade territorial, produtiva, familiar nesses lugares. Então, quando tu me pergunta assim, será que a abolição teria sido diferente mesmo? Eu tenho certeza, na verdade, eu acho que é possível afirmar que se os projetos negros fossem levados em consideração, com certeza nós teríamos um pós-abolição muito diferente do que se tem hoje. Porque a gente está falando de projetos como os que eu mostrei anteriormente, da criação de um hospital, da criação de uma escola, da construção de espaços de instrução público, de espaços de negociação de trabalho, de acesso a direito, à terra. Então, eu acredito que se nós tivéssemos ouvido os projetos negros para a liberdade, nós teríamos uma outra realidade do que a gente encontra hoje. E o que perpassa, inclusive, como, por exemplo, pela reforma agrária, pelo acesso à terra. E justamente o medo dessas reivindicações é que fez ter o que a gente tem. A política totalmente negligente que a gente tem. E quando tu fala sobre essa manutenção da subalternidade, né? Existe, com certeza, todos os estudos do pós-emancipação e das sociedades pós-abolição nas Américas e no Caribe fala sobre o medo da cidadania negra. No momento em que essas pessoas agora podem dizer não, no momento em que essas pessoas agora não vão ser
obrigadas por força física, ou por coerção física a trabalharem. No momento em que essas pessoas vão ter direito a voto, por exemplo. Então, há uma preocupação com a cidadania negra que marca o pós-abolição e que faz com que as hierarquias raciais sejam tão grandes. E tem autores como Sidney Chalub que fala até sobre a Constituição de 1891 ser mais conservadora que as leis do período imperial, porque passa a exigir maioridade, passa a exigir renda e passa a exigir alfabetização para votar. Isso no pós-abolição. A Constituição do pós-abolição, ela expressa esse medo dos direitos que a população negra passa a ter. E com certeza existe, né? Por isso que se fala, e Silvio de Almeida é muito feliz em escrever aquela obra que é leitura obrigatória e básica sobre o que é o racismo estrutural. Estrutura racista é isso. Você constrói, né, para que o poder esteja na mão dos brancos, né? Não chegue a essa população, para que essa população sempre se mantenha à margem da caneta que define como que vai ser as regras. E essas linhas móveis, né, vão sempre se movendo para que essas pessoas nunca consigam acessar. Eu acho que é isso, gente. Não, eu vou ficar falando. Muito obrigada, Franciele, pela tua dedicação aqui com a gente, né, por estar esse dia aqui, enfim, por tudo, né, só tenho a agradecer, eu fiquei super feliz, né, que tu aceitou nosso convite de pronto, tenho certeza que tu traz uma contribuição muito grande, né, para esse que é um debate super importante, atual. Quer dizer, são várias as contribuições, mas tenho certeza que se a gente deixou um pó de mico, né, já é bem impactante. Acho que para os nossos alunos, além do pó de mico, a gente deixa provocações muito importantes, né, que é essa necessidade da gente superar algumas narrativas míticas, né, com trabalho, né, e a partir de estudos consolidados de uma historiografia que existe e outra que está ainda, né, se consolidando aí, com estudos tão importantes como o teu, de pensar a abolição, né, repensar a abolição como resultado de ações protagonizadas, sim, por pessoas negras. Né? Essa resistência existiu desde sempre, desde que existiu a escravidão, havia resistência. Quer dizer, para que a gente supere essa ideia da dádiva, né? Isso é tão importante. E mais, né? Esse pós-abolição, esse 14 de maio, esse período histórico inacabado, né? Cujos projetos negros precisam ser ouvidos, né? Ainda precisamos ouvi-los. E eu acho que o teu trabalho aqui traz muito bem essa provocação, né? Do quanto o 13 de maio, mais do que nunca, né? Mais do que pensar a abolição da escravidão no Brasil, como a ser pensado como um dia, né? De denúncia ao racismo, de que a gente possa definitivamente estar à frente de uma educação antirracista. Eu acho que esse é o compromisso. Nós, da universidade, universidades, em especial de universidades públicas, né, assumirmos esse compromisso. E eu acho que a tua fala aí é super inspiradora. Te agradeço enormemente. E é isso. Um grande abraço para todo mundo que nos ouviu. E obrigada, até a próxima.